todo container que você quiser agora na China, você tem que contratar com o governo chinês. Então, de $2.000 passou para $10.000. Como a minha bateria vem de carona, o que pode de bateria para aproveitar o container ao máximo, entendeu? Alô pessoal, cá estou eu de novo com vocês em mais um episódio aqui do Repercuta Podcast. Essa produção que eu tô adorando fazer e tem me aproximado de tanta gente e de tanta informação, enfim, tô aprendendo bastante, crescendo junto com vocês aqui nessa comunidade que a gente tá formando. E olha, para você que tá escutando esse episódio no futuro, não faz sentido o que eu vou dizer agora, mas chegamos em junho de 2021. Espero que vocês estejam se cuidando, todo mundo usando máscara, álcool gel, enfim, e se protegendo dessa pandemia para que a gente passe desse momento, esse momento que já dura anos, né? Mas que a gente passe da melhor forma e logo logo a gente possa estar junto fisicamente. E por que eu estou falando de junho? Para quem mora no Nordeste, sabe que é um mês especial, o mês do período junino, e acabou coincidindo de reiniciar essa série de bate-papos, trazendo uma pessoa que curti muito gravar esses episódios. Eu falo episódios porque a conversa foi tão boa que ela vai ser dividida em duas partes, tá bom? Começando aqui no episódio 25, o meu convidado dessa vez é o baterista recifense Silvestre Costa. Ele que tem mais de 30 anos de carreira e tocou em várias bandas, colaborou com vários artistas e tem vasta experiência, tanto em shows, como também em gravações em estúdio. Silvestre começou a carreira ainda aos 10 anos, quando gravou com a banda de pau e corda, e daí não parou mais. Eu vou até elencar alguns, só para a gente ficar sabendo alguns artistas com quem o Silvestre já tocou, ou fez gravação, enfim, colaborou, e teve o trabalho dele vinculado a esses artistas. E deixa eu até pegar um fôlego aqui para citar alguns, vamos lá. Benito de Paula, Jair Rodrigues, Reginaldo Rossi, Tânia Alves, Wilson Simonal, Calbi Peixoto, Luiz Airão, Noite Ilustrada, Sivuca, Renato Arruda, Alcimar Monteiro, Banda GDO, Luiz Fidelis, Frank Aguiar, Elba Ramalho, Dominguinhos, Banda Líbanos, Valdones, Dorival Dantas e as bandas que a gente vai falar bastante aqui também, as bandas ali do forró dos anos 90, como Mastruz com Leite, Mel com Terra, Cavalo de Pau, Caviar com Rapadura, Brucelose, Capim com Mel, Bichinha Arrumada, Magníficos e também a própria banda Calypso. Hoje Silvestre trabalha como produtor musical, educador e também já vem planejando a realização dos seus workshops e também gravações e, claro, se preparando para voltar a fazer os shows. E pessoalmente eu tenho que registrar isso aqui. É muito interessante. Foi, para mim, esse bate-papo com o Silvestre, ele foi, de certa forma, nostálgico para mim, porque quando eu convidei o Silvestre e também durante o bate-papo, eu fui tendo lembranças da minha época de infância, adolescência, quando essas bandas que eu citei, algumas dessas bandas que eu citei, estouraram aqui em Recife, aqui no Nordeste, aqui no Brasil. Enfim, ficou estourado, né? Porque muita gente ouviu, para onde você ia, você ouvia, e muita gente consumiu esse forró estilizado. Então, para mim, foi até um exercício de me conectar comigo mesmo, assim. Eu lembrei de muitas coisas e é isso. Foi muito interessante essa conversa, para mim, muito gratificante. Espero que tu curta, espero que tu fique aqui até o final. E deixa eu adiantar. E nessa primeira parte a gente fala, nessa divisão, eu converso com o Silvestre sobre várias colaborações que ele teve, a rotina no estúdio tocando, a rotina gravando. Tem até os CDs de 20 sucessos que se popularizou bastante. Vários deles, o Silvestre foi quem gravou a bateria. E aí a gente traz experiências ainda na infância, como eu falei, quando ele começou a tocar, a relação dele com seu pai, as primeiras apresentações e também a parte dos desafios. Isso porque Silvestre tocou no popular, mas também passou por conservatório. Ele começou tocando no forró um pouco mais tradicional, mais pé de serra, e passou para o estilizado.
E também tem experiência tocando covers em gravações, que ele vai explicar aqui durante o bate-papo, além de também participar de produções autorais. Então, ao longo da carreira dele, vocês vão perceber, e isso muitas vezes gera preconceitos, né? O que se transformam também em desafios. Então é isso. O Repercuta está nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Amazon Music, no Apple, no Google Podcasts e várias outras. O link você encontra na bio. Você também está convidado ou convidada a nos seguir lá no Instagram, o repercuta.pod, ou no meu perfil pessoal, jade.tavares, tá bom? A gente vai para essa primeira parte desse bate-papo com Silvestre Costa. Espero que você goste, espero que você curta mais esse episódio aqui do Repercuta. Repercuta, podcast sobre bateria, música, arte e comportamento. Tu tá em Recife, Silvestre? Tu tá em Recife, né? Tô em Recife. Voltei em janeiro do ano passado. Eu gosto de fazer uma imersão na carreira da pessoa, sabe? Então eu vou atrás, eu tento saber de tudo, sabe? Até pra conhecer a pessoa mesmo de perto, não ficar aquela coisa rala de toda a conversa de sempre, sabe? De pessoal que não se conhece. Aí, mas contigo eu confesso uma coisa. Eu te conheci bastante ali durante as entrevistas que tu faz também, entendeu? Que é quando o Paulo vem pra mim pra falar de João, eu conheço mais Paulo do que João, na verdade. Sim. É verdade, é verdade. É verdade. E assim, é engraçado como são as coisas, né? Eu trabalhei com tanta gente grande e gravei tanta gente grande. O tempo passa e essa época pra trás não tinha o que se tem hoje. Já pensou a época que eu gravei, com quem eu gravei, se tivesse Instagram, se tivesse YouTube? Até eu tive problema esses dias com o Instagram, uns vídeos que eu montava, assim, botava a capa ou botava uma foto minha com alguma música que eu gravei, algum sucesso que eu gravei. Nossa, todo dia chegava 2, 3. O vídeo foi bloqueado e eu sempre lá recorrendo e dando a justificativa. Aí eu peguei e tirei os vídeos todinho, só deixei o do Mastruz, porque ali é a imagem mesmo, eu tô ali tocando, sabe? Nessa parte do Mastruz não mexeram, não falaram nem da Calypso. Mas o que eu postei antes de Caviar, aqueles vídeos que eu postei de Caviar, de Brucelose, abertura da Brucelose que eu produzi, CD ao vivo, 2, essas coisas tudinho eles saíram bloqueando. E eu fico pensando também, Silvestre, tu deve ter tanto material que tu nem sabe que tem aí por aí, sabe? Eu acho que se tu garimpar, deve ter tanta coisa que tu nem viu, assim, show não sei onde, sabe, que fulano tem, enfim, nesse mundão danado. Chegou pra mim de 2004 agora do Mastruz em alguma cidade de Sergipe, mas não tá em vídeo, também tá o áudio. Naquela época, 2004, se gravava muito, chegava, você gravava o show, né, tinha muito isso de gravar o show, mas não gravava vídeo, quase não gravava vídeo. É engraçado como são as coisas, né, como o tempo muda, né. Eu pensando, né, nas perguntas, no que eu quero saber e tal. E aí fiquei pensando, porra, Silvestre passou por tanta coisa, assim, que tem muita coisa da história e da música brasileira mesmo. E que tu tava lá, tá ligado? Você viu muita coisa, você escutou muita coisa. E muitas vezes o alvo é só o cantor, é só o dono da banda, enfim, né? Percussionista e baterista tem muito pra falar e pouco tem espaço, eu percebo isso. Historicamente, né? Eu tô adorando produzir o Repercuta, velho. E é isso, velho. Eu só tenho até agradecer por ter aceitado. E o que é engraçado também, viu? Porque como eu faço essa coisa da imersão que eu te disse, de ouvir o que a pessoa fez, né? As bandas que fez parte. Contigo não deu pra fazer isso não, velho. Porque se eu fosse escutar tudo que tu gravou, eu só ia gravar contigo podcast ano que vem, assim. Só daqui a não sei quantos anos. De tanta coisa que tu gravou. Se eu for pegar tudo que tu gravou... Eu gravo muita gravação mesmo. Minha vida mais foi estúdio, né? E primeiramente eu te agradeço
esse trabalho que você está fazendo, como você falou, bateria e percussão é uma coisa agora está sendo um pouco mais visto. Eu acho que desde que Xande começou Riquelme na batera, todo mundo passou a ver bateria de uma forma diferente, interessante. Mas é um instrumento, bateria e percussão, muito esquecido lá atrás de todas as formas. Eu tiro pela Calypso mesmo, se você parar para ver, é totalmente escondido, não aparece. Já parou para perceber isso nos DVDs? Fica meio camuflado, né? Lá no fundo do palco. Exatamente. Então, é um instrumento praticamente esquecido. Totalmente não, mas muito esquecido. Só é lembrado na hora de estúdio. Por isso que eu sempre amei estúdio, porque mexe com a criatividade. Eu sempre gostei de inovar. É porque um assunto puxa outro. Agora há pouco eu escutei uma banda que eu gravei em 93 e esse CD foi lançado em 94. Eu participei da banda desde 92. De 91 para 92 foi uma banda chamada Feijão com Arroz. Essa banda era da Sony Music e ela estourou na época que Mastruz estourou. Ela veio depois tocando, estourou assim, não como Mastruz, mas pegou aquela linha e estourou tocando vários pupurris. E eu gravei essa banda em 93, aí já fui eu gravando bateria, eu já tocava na banda e passei a gravar a bateria dessa banda. E eu vendo que em 92 a gente regravou um pupurri de Jacques do Pandeiro. Aí tem uma música, bicho, como tem Zé de baixo, Zé de riba. E nessa música, o baião no pé e bota a divisão de corpo de roda no caixa. Que foda, velho. Caramba, em 93 eu fazia isso e eu nem me toquei disso, me tocar agora, 40 minutos antes de falar com você. Eu me escutar, meu amigo, ele disse, Silvestre, tu lembra aqui que a gente tocou, não sei o quê? Eu disse, eita, o segundo CD fui eu que gravei. Tem até um pupurri de Paralamas de Sucesso e Lobão. Tem Alagados, Melô do Marinheiro, e a última é Não dá para controlar, não dá para planejar, de Lobão. Resumindo, o que acontece, eu nem lembrava. E essa levada de caixa é a levada que se usa no piseiro hoje. E a gente tá em 21, sabe? Então, gravação mexe com essa parte da criatividade, foi o que eu sempre fui apaixonado. Então, minha vida mais foi estúdio, porque no estúdio, o instrumento que eu toco tinha valor. E no show eu não vi esse valor, sabe, Jade? Hoje já é mais diferente. E esse trabalho que você faz, eu só tenho a te agradecer. E principalmente a honra de estar aqui, esse convite que você me fez. Eu me sinto honrado de fazer parte desse grupo que você tem selecionado para fazer. Porque, como você falou, é pouco reconhecido. Pronto, tem gente hoje que toca e nem sabe quem é Silvestre Costa. Toca forró. Porque depois que eu saí do Mastruz, eu fui para Dorival Dantas, depois do Dorival Dantas voltei para cá, voltei a gravar, tava fazendo uma banda chamada Geral do Forró, no sul do país. E era com gaúchos tocando, mas eram músicos bons, eu só levei o baixista daqui. Inclusive, Jade, essa banda, a gente participou da Malhação, quem ia participar era o Aviões do Forró com a música Olha a Barriguinha. Eu acho que 2006, isso, 2007, no máximo. E não tinha o perfil, aí os caras abriram um concurso. Se não desse certo, não achasse a banda ideal para eles fariam com Aviões mesmo. E mandaram a gente fazer um arranjo diferente. E eu, como eu produzi a banda, eu fiz o arranjo de Olha a Barriguinha. E esse arranjo foi o que ganhou para participar da Malhação. E a gente cavou a Malhação. Então eu passei de 2006 a 2008 no Sul. Foi quando fazia 2 anos que eu não via meus pais, eu queria vir embora. Aí foi quando eu vim para Calypso, e depois da Calypso 2002 eu pedi para sair em 2012, quer dizer, em 2012 eu pedi para sair e resolvi, eu me casei em Manaus, eu fiquei tão saturado já que nem música eu queria ouvir, eu não tinha nem som no carro. Por aí você tira como eu cheguei, o nível que eu cheguei a ficar. Então deu um tempo para música, totalmente, se você procurar coisa minha você nem achava há um tempo atrás. Mas eu sempre dei atenção já a todo mundo, tá entendendo? Então teve gente aqui que falava comigo direto, e quando eu fui falar hoje, eu fui falar, isso mal me deu boa tarde, não fala mais, não falou mais. Tem gente que tá no segmento do forró hoje, eu fui conversar já, papo, o cara nem me responde, não sabe nem quem eu sou. Quando eu fui entrar pro mundo do forró, assim, eu fui pesquisar as coisas, sabe? Eu tentar alinhar o meu jeito, a minha sonoridade, a minha maneira de tocar, a história daquilo ali. Eu acho que o maior desafio que eu tive, assim, acho que o maior orgulho, o maior prazer, a sensação de prazer mesmo de tocar foi com o Dominguinhos. Que a humildade daquele ser humano é uma coisa absurda. Era uma coisa absurda. Eu desconheço outro ser humano que eu tenha trabalhado com um nível de humildade daquele homem. Com a inteligência musical, com o talento que ele tinha, que era uma coisa fora do comum.
Foi um ano direto na estrada com ele, fazendo o lugar de Wellington aqui, porque Dominguinhos, cada região, ele tinha um baterista, ele tinha um músico, ele mudava assim, porque ele gostava de ajudar todo mundo. Então, assim, foi um ano maravilhoso. Foi antes de eu tocar com o Beto Barbosa, de eu tocar com o Mastruz. Eu tenho o maior orgulho disso, sabe? Mas desafio, assim, foi o Mastruz pra mim, porque o Mastruz, eu fui pra uma banda que tinha uma identidade muito forte, rítmica, aquela história das 5 horas, de tocar daquele jeitinho, retinho ali. Antigamente nem preparação tinha. Foi em que ano que você entrou no Mastruz? Pra tocar em 2000, quase 2001. E pra gravar, o primeiro que eu gravei, acho que foi o Mulher, não sei se foi o Mulher. Ao vivo, é o mesmo solar de sax, não tem nada de ao vivo ali. Tanto é que, como antigamente terminava muito em fade out, a música terminava em fade out, e o que acontecia? Eu ficava, como eu ia fazer em fade out, terminava com refrão. Geralmente a música terminava com refrão. Então, repetir o refrão, por exemplo, 8 vezes, 9 vezes, não tinha conta certa. Eu repeti o refrão até o técnico tirar o metrônomo ali, eu sabia que eu podia parar. Então, entendi. Pode olhar que o primeiro ao vivo do Mastruz tem música que termina assim, papá, papá. Então tem bateria que termina assim, tem música que termina de qualquer jeito, sabe, assim, uma nota no hi-hat, uma nota no ride, brincando, sabe, tudo brincando, os finais. Novela, que eu não lembro qual foi a novela da Globo. Pode olhar que a divisão dessa música, ela já é meio forró nosso aqui, mais pernambucano. É um forró, a divisão de forró que se ele chutar, ele cai do coração, ele morre do coração. Celso Monteiro, que é aquela levada que Mastruz não tinha essa levada, e foi o primeiro CD que eu gravei do Mastruz, foi esse. Eu acho que é o CD Mulher. Tenho quase 100% certeza que isso deve ter sido em 90, 96, 97, eu acho. Não tenho certeza. O primeiro CD que eu gravei na Sonzum foi Capital do Sol, que foi xalala, 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 xalala. Eu lembro, cara, eu lembro demais. Eu vou até falar um pouco disso mais na frente, assim, o quanto eu tenho de memória da minha infância e adolescência, o quanto eu ouvia, velho. Na verdade, até fiquei pensando, quando... Não, eu já sei o que é que Silvestre toca, eu já conheço, porque eu já ouvi minha vida inteira, praticamente. Tá entendendo? Desde criança, eu já tava te ouvindo sem saber, entendeu? Que ia conversar contigo no futuro. Porque criança, velho, por onde eu passava, velho, tipo adolescência, enfim. Eu lembro, todo mundo escutava os CDs e tudo. Eu queria te perguntar uma coisa, Silvestre. São mais de 30 anos já de carreira, né? Desde os 10 anos, na verdade, né? Pra quem tá escutando esse episódio aqui, mais na frente a gente vai detalhar melhor os vários artistas que o Silvestre já tocou e já acompanhou em estúdio, em show também. Mas eu queria ir pro início, Silvestre. Aos 11 anos tu já gravou percussão na banda de pau e corda, né? Exatamente. E fizesse parte da orquestra Fernando Borges. Lá tu também tivesse contato com Adelson Silva, um grande mestre aqui nosso. Dispensa apresentação, né? Mas... como é que foi pra tu essa coisa até de você também sair do colo do teu pai ali, né? Uhum. Qual a tua lembrança mais longe que tu tem desse tempo, assim? Que você tocava percussão, né? E teu pai tocava bateria. Como é que foi esse período, assim? Como é que te chamou a atenção a primeira vez pra tocar? Enfim, porque ainda era uma criança, né? 10, 11 anos a gente quer brincar, né? A gente quer se divertir e tal. E tu ainda tinha o peso ali de estar do lado do teu pai ali. Como é que foi isso pra tu? Então, eu virei criança hoje, né? Hoje eu brinco mais do que eu brincava quando eu era criança. É engraçado isso, eu tô falando, é seríssimo isso, porque hoje eu jogo videogame, hoje eu jogo bola, depois da cirurgia das que eu fiz. Então, eu virei criança depois que eu fiquei
ganhei a idade que quando eu era criança eu tinha muita responsabilidade. Meu pai era percussionista, ele tocava bateria, mas ele tocava assim, esporadicamente. Foi fazer como essa gravação da banda de pai corda. A Delcio foi gravar o caixa e eu fui gravar o surdo. Então, como meu pai tinha que tocar bateria no lugar de Adelcio, meu pai era muito responsável, ele me mandou ir com a Adelcio. A Adelcio me levava para tocar, por exemplo, com o maestro Dimas Cedícia, que era das coisas mais difíceis de tocar, porque eu era uma criança ali, e Dimas era aquele cara, se o cara desafinasse terceira corda da guitarra, meio tom, ele disse que quem vai botar essa nota aí na partitura? Não tem isso aí. E ele ainda cuspia no chão. Então, assim, eu peguei essa época e a Adelcio me levava e ele me tomava muito como filho dele. Chegava e disse, deixa o menino que eu me responsabilizo. Então, assim, meu primeiro amor pela bateria, desde o começo, foi bateria. Eu fui tocar percussão porque realmente eu não alcançava. Meu pai tocou com Rita Lee, meu pai tocou com Tânia Alves, meu pai tocou com Gal Costa, tocou com... Olha o tamanho da responsabilidade. Jackson do Pandeiro também, né, Sebastião? Jackson Pandeiro. Uma vez na Naná Vasconcelos, quando chegava aqui, ele sempre chamava meu pai para tocar, convidava meu pai a participar do show dele. E ele disse, bom, teu pai chegava na frente de Naná, tocar daquele... Mas, assim, a gente nunca ligou, eu sempre tive isso com meu pai, sabe? Então, minha paixão era bateria, mas eu tocava bongô, e eu vi nada mais, nada menos do que Carlos Bala tocando, sabe? Então, em 1982, eu tinha uma gravação, até um certo tempo, que era cassete. Impressionante. Então, teu pai era pandeirista, não é, Sebastião? Sem brincadeira, não é porque era meu pai, não. Mas eu presenciar, ver, conhecer alguém que toque pandeiro daquele jeito que meu pai tocava, eu até hoje, não é porque era meu pai, não, eu tô te falando. Outro instrumento, não. Mas pandeiro em especial, eu nunca vi aquilo, Jade. Ele tocava samba numa velocidade, improvisava, fazia solo de pandeiro com samba numa velocidade daquela que eu nem sonho fazer aquilo. Então, assim, meu pai era apaixonado por percussão, a percussão era a vida dele. E eu via meu pai tocar Carlos Bala. E minha irmã passou 2 férias na casa de Carlos Bala. E eu não tinha esse direito, entendeu? Meu pai eu era muito trancado. E quando eu vim para Recife, foi quando eu conheci a Adelcio. Já perto dos 10 anos, de fazer 10 anos, eu vim para Recife, vim embora de São Paulo, né? A gente morava em São Paulo. O pai tocou com Doris Sandra, eu não lembro o nome da orquestra, mas era Doris Sandra, que era a cantora principal, e foi quando chamou ele para Fernando Borges, que era a maior orquestra daqui. E nisso ele foi tocar com a Adelcio. Aí quando eu vi a Adelcio tocar, é uma mágica, aquilo ali, é uma magia que... Aí eu disse, não pode ser, eu tenho que tocar isso aí. E tem que tocar, então eu ia tocar percussão para ver a Adelcio tocar. E a Adelcio me levava para tocar para os cantos. Meu pai permitia buscar em casa e ia tocar percussão com a maior felicidade do mundo. Então, quando foi com 10 para 11 anos, foi quando gravou Banda de Pai Corda. E meu pai tinha que fazer a bateria no lugar da Adelcio, uma orquestra que foi em Salgueiro. Eu nunca esqueço disso. Eles saíram de manhã para ir para Salgueiro, a orquestra. A Adelcio me buscar em casa, eu fui para o estúdio. Quando chegou lá, eu montei o surdo, era um surdo de tripé. A Adelcio, não se preocupa não, que eu vou pegar a partitura e tudo, daí eu vou te passando onde é que tem as bregas, as coisas, e eu absorvia muito rápido. E é uma coisa muito precoce. Olhando hoje em dia, sabe, Jade, eu fico olhando assim, caramba, como é que eu assimilava aquilo? Porque gravação é uma responsabilidade muito grande. Exatamente, é isso que eu fiquei pensando, cara. Até Augusto falar comigo, eu não sabia a dimensão do que eu tinha feito na música. Eu fui gravar Caviar, Leudinho é um senhor baterista, é um baterista e tanto. Ele tocava na Caviar. E Zequinha tinha me chamado para gravar o Caviar, Natinho da Ginga produzindo. E Leudinho disse na live, eu não sabia disso, ele me disse naquele dia, tinha ficado com raiva porque, poxa, o baterista que ele é, e chamar outro baterista para gravar a banda que ele tava tocando. E Zequinha disse para ele assim, eu sei o que eu tô fazendo, depois você me fala alguma coisa. E eu gravei aquele disco Me Namora, que a Duílio canta. Ele disse que quando escutou o CD, caramba, isso foi em 2003, eu acho. Eu gravei Caviar a primeira vez. Ele disse, caramba, como é que esse cara pensa forró dessa forma? E era totalmente diferente do que se tinha gravado forró estilizado até aquela época. E até deu uma guinada boa o Caviar naquela época. Veio com uma roupagem nova, uma leitura nova. Eu colocava muito essa divisão de caixa que tem hoje, só que o pedal,
Eu já tinha gravado em 94 e não tinha me tocado. 93 não tinha me tocado. Eu vim me tocar que em 93 eu gravei baião, pedal de baião, com caixa de coco de roda. Então, minha vida foi muito disso, de fazer fusão de ritmos, deixar um ritmo dentro do outro sem distorcer o estilo. Essa levada de coco de roda no caixa com o vaneirão, que era o forroneirão, no pedal, sabe? Sim. Então, aí ele disse, quando viu aquilo, disse, caramba, agora eu entendo, porque ele me contando na live, eu acho que tá no meu IGTV, eu perdi a primeira que eu fiz com o Riquelme, que ele conta que eu botei ele pra gravar na Som Zoom no meu lugar, que eu fiquei passando metrônomo com ele, eu passei a noite com ele, assimilando o metrônomo, sabe? Isso aí era muito importante. Voltando, aí chegou o maestro Clóvis Pereira. E eu sou muito grato a ele, muito. Ele olhou e disse, ele me viu, já me conhecia, que o pai me levava para todo canto. Meu pai, o sonho dele era ter um filho homem que tocasse. Então você imagina, todo canto que ele tava, eu tava. Tu é filho único não, Sebastião? Não, mas... Tem 2 irmãs, é? Uhum. E tu é o mais novo? Tu é o mais novo dos 3, é? Sou o mais novo, exato. Legal. Veio... Tipo, o último filho deu o que ele queria, né? Não que ele não quisesse as filhas, né? Mas assim, essa coisa de ter um filho homem e tal, e que tocasse, veio. E ele não escondia isso ninguém. Mas vai ser homem, vai tocar, era o sonho dele. É engraçado que meu pai, que quando eu era criança, eu era adulto demais. Porque eu não podia jogar videogame, não podia jogar bola. Eu tenho muita responsabilidade. Olhou pra mim e fez... Viu todo mundo ali, passou as partituras, isso e aquilo. Olhou, fez... Cadê teu pai, menino? Aí eu disse, ele viajou. Aí ele falou, viajou? Ivo tá ficando irresponsável. Meu pai era muito responsável. Horário pra ele sempre foi... Nossa, meu pai era muito profissional, muito. Aí eu disse, ele viajou. E a Delcio do lado, tá? Ele não sabia que tinha gravação hoje. Ia gravar aqui, tem que estar aqui 9 horas da manhã. Mas ele mandou eu vir no lugar dele. Pra que eu disse isso? Clóvis Pereira olhou pra mim e fez, e ele tá pensando que aqui é parque de diversão, menino? Aí a Delcio olhou, nessa hora a Delcio interviu e disse, não, eu me responsabilizo pelo menino, deixa o menino à vontade. Não aperrei o menino não, deixa ele à vontade. E nisso eu gravei, eram 10 músicas, porque era disco, era vinil, então era 5 músicas de um lado, do lado A, e 5 do lado B. Naquela época, se as músicas fossem pequenas, o máximo que eu conseguia gravar era 12 ou 13 músicas, que ficaria 6 de um lado, 5 de outro, mais ou menos isso, 6 de um lado, 7 de outro. Eu não lembro de ter gravado alguma coisa com 14 músicas, a não ser depois chegou o CD. Então eu gravei, quando eu terminei de gravar, Clóvis Pereira me chamou e disse assim, avisa seu pai, segunda-feira eu estou esperando ele no Conservatório Pernambucano de Música, que eu quero falar com ele. Aí ele disse, Adelson, reforça isso que eu quero falar com o Ivo. E pai ia botar os pandeiros depois, que o pandeiro, eu não tinha nem força para segurar um pandeiro. Eu não aguentava nem o peso do pandeiro na minha mão, de tão pequeno que eu era. Então foi na segunda, meu pai foi lá no conservatório, mas eu fui com ele a tirar cola, porque quando meu pai ia, eu tinha que ir. Então fui com ele, aí Clóvis disse, olha, tem uma bolsa aqui, eu tô te dando uma bolsa. Eu fiz a parte teórica toda no conservatório, só que era para ter aula de bateria. Aí eu digo, eu sou autodidata no instrumento, totalmente autodidata. Eu gostava disso aqui, eu pegava aquilo ali, daquele baterista que eu gostava, eu pegava isso aqui, eu tentava achar onde é que estão aquelas notas. Eu descobri que eu fazia uma frase que o John Borra fazia, eu não sabia que o John Borra fazia aquela frase, que é esquerda, direita, pedal, esquerda, direita, pedal, esquerda, direita, pedal. Eu botei essa frase em brucelose, aquela música Te Amo Demais. John Borra aplicava isso naquela época, mas eu não sabia. Isso que eu fui ver um cara falando de John Borra, a bateria acrílica, eu sou apaixonado pela bateria acrílica. E eu vi um aludo em acrílica e eu olhei, aquele post me parou, aí eu fui olhar o cara, um americano, tocando, falando de John Borra, que ele ia fazer 73 anos, alguma coisa assim. Aí quando eu vi a frase que ele estava fazendo, eu disse, poxa, essa frase parece com uma frase que eu fazia. Aí foi que eu fui ler que era uma frase do John Borra. Esse caramba que é essa. Eu botei. E, gente, eu gravei isso em 96. Eu lá fazia, eu era adolescente. E assim, o John Borra não foi uma parte, o baterista que eu escutei. Para ser sincero, nem vi.
Eu vim escutar John Barone, Serginho Roupa Nova, Adelso, vi Adelso tocar, Carlos Bala tocar, sabe? Depois que meu pai viajou para os Estados Unidos, que ele trouxe Alex Acuna, ele trouxe Steve Guedes, ele trouxe Jimbo. Eu disse, quando eu vi Alex Acuna, Jimbo quase caiu de costa. Com a esquerda e tocando bateria com a direita dele, sabe? Depois solando a bateria com a direita. Pronto, depois solando bateria com a direita e marcando a conga com o lado esquerdo. Eu disse, meu Deus, como é que o cara faz isso? Isso existe? Caramba, essas coisas fluíam, sabe? Naturalmente já. Fluía. E até hoje, eu passei um tempão. Eu costumo dizer que Deus é muito bom comigo. Eu passei um tempão sem querer tocar. E eu sentei na bateria depois de uma cirurgia séria que eu fiz. E toquei 6 horas de trio, 2 horas e meia à noite, mais 6 horas de trio no outro dia. E se você parar para pensar, você parar 7 anos da sua vida de tocar e voltar a tocar, e você segurar o metrônomo, você segurar um trio elétrico, você segurar a pulsação, você conseguir fazer boa parte das frases que você quer fazer. Deus é muito bom comigo. Muito, muito, muito bom. Eu fiz o primeiro show, assim, não foi show, apresentação ao vivo, que foi era um festival do Colégio de Santa Maria, e a Orquestra Fernando Borges que fez. E nisso tinha uma música que era a música do André Rios, a percussão que entrava só a conga, literalmente só conga, depois ele entrava voz e violão, e eu lembro como se fosse hoje, meu pai me deu essa responsabilidade, porque eu digo a todo mundo, olha gente, você vai estar ali porque o pai dele já tinha esse know-how todinho, já tinha esse nome. Mas não adianta o pai ter nome se você não tem talento. Não adianta eu indicar você, Jade, se você não tiver talento, você não firma. A cobrança é maior, a paulada é maior em cima de você, a marcação é bem maior, sabe? Você é filho de fulano. Só que assim, esse peso eu nunca carreguei, porque eu sempre fui muito desprendido com isso, eu nunca liguei para isso, até hoje, como eu disse a você. Estou falando de coração. Eu não tinha noção, e eu acho que talvez eu não tenha. Muita gente fica no meu ouvido buzinando. Silvestre, até uma ex-esposa minha fala, você não tem noção do que você fez na música, a história que você tem na música. Eu ainda não tenho, talvez, essa dimensão, Jade. Muita gente fala, quando eu respondo alguém no direct, ou dou meu WhatsApp, eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro, porque pronto, eu tô fazendo meu trabalho, eu vou lá no estúdio com meu amigo, aí tô fazendo primeiro as harmonias todas, mas eu respondo todo mundo, e eu fico meio besta, assim, quando a pessoa chega pra mim, caramba, você me respondeu, mas por que eu não responderia, sabe, Jade? Por que eu não responderia? Eu fui ver teu site e disse, pô, tá aqui o WhatsApp dele, tá tão acessível, tá ligado? Desde o início eu te achei muito acessível, velho, pra... Não que você tivesse que ser difícil, nem nada, mas tu sabe o que eu tô querendo dizer, né? Pelo tanto que tu já fez, e tô falando isso sem demagogia nenhuma mesmo. Sim, sim. Eu elogiei uma cantora um dia desse, ela fez, isso é verdade? Eu acho que ela, de repente, ela pensou, segundo ela, que era tipo robô, né? Alguma coisa de robô. Aí ela disse, é verdade? É você mesmo? Eu disse, sim, sou eu. Por quê? Aí ela veio falar, explicar. E aí até falou, nisso surgiu um contato para fazer um trabalho, uma produção. Enfim, aí eu fico meio que besta com isso. Gente, eu sou um ser humano normal como todo mundo. O melhor baterista do mundo, ou o melhor cantor do mundo é um ser humano. Eu saí da casa do meu pai, quando eu fui para São João, por exemplo, muito novo, eu fui dormir no quarto que tinha acho 14 pessoas. Ele dormia no quarto, Faísca, o Everardo, baixista, que era da banda Aquários, o Edson, que eu levei daqui de Recife, Márcio, Alberto, River, que era do Mastruz. Gente, eram 14 no quarto, que se fosse botar em cama, daria no máximo 3. Você acredita? Sabe? Todo mundo junto, né? Uhum. A São João, Fortaleza. Aí você pergunta, pô, Silvestre, mas tu já gravava, tu tinha teu pai aqui. Pra não fugir do assunto, vamos terminar logo do André Rios. O que aconteceu? André Rios, naquele dia, a gente tocou no Festival Santa Maria, foi no Teatro Guararapes. Eu acho que era 2.400 pessoas. E como era a primeira vez que eu tocava e me apresentava ao vivo, meu pai levou todo mundo. Foi primo, prima, gato, cachorro, papagaio, tudo foi. Resultado. Eu subi no banco para tocar as congas, toquei a música e André Rios ganhou. Quando ele foi chamado como vencedor do festival, ele foi falar, ele disse, eu nunca esqueço essas palavras. E esse momento, porque ele falou assim,
eu queria retribuir esse aplauso para uma pessoa, não pela idade, nem pelo tamanho, mas sim pelo talento dessa pessoa. Aí me chamou. Eu nunca tive medo de tocar para um monte de gente, mas quando ele me chamou lá para frente, eu pensei que eu ia ter que falar. Eu ia fazer 11 anos, eu era moleque, e eu comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, fiquei com medo. Meu pai ficou meio que assim. Meu pai era grossão, pra você ver. Eu vim beijar meu pai depois que eu tava já adulto, já perto do meu pai falecer. Eu vim dar beijo na cabeça do meu pai. Não podia dar beijo na cabeça do meu pai, sabe? A intenção dele era desse jeito. Então, Adelso desceu na bateria, me botou no braço e me levou lá na frente. Eu nunca esqueço esse momento. E quando terminou isso tudo, a dona do Colégio Santa Maria escutou quando o pai disse a Fernando Borges: a gente tá indo embora, ia ter o jantar ainda. E tinha um restaurante caríssimo ali no Teatro Guararapes, ali no Centro de Convenções. Meu pai explicou que, como foi a primeira vez que eu toquei para público assim, ele trouxe, aí ele falou, um monte de gente. Aí a dona disse assim: olha, pode ter um caminhão de gente, vai jantar todo mundo, pode trazer todo mundo, e essa criança vai jantar do meu lado, que vai ter uma bolsa para ele, uma bolsa para Santa Maria. Tu ficou falando da coisa das gravações cover. Eu fiquei pensando aqui. Isso deve ter te ajudado muito em ter uma musicalidade apurada, no sentido de ser muito exato e ser detalhista nas gravações ali, já que tem que ser tudo certinho. Como você falou, o splash certinho ali e tal. Eu queria te perguntar duas coisas. Tua passagem no conservatório ajudou nesse sentido, tá entendendo? E como é que a passagem no conservatório te ajudou nas bandas que tu tocou, sabe? Depois, no forró, principalmente. Vou só concluir a parte do cover, eu vou falar do conservatório. Como eu gravava muito cover, mas como eu disse, eu não queria aquilo. Se eu vai estar esnobando, não. Eu tinha um sonho de gravar e o que eu gravar ser tocado, sabe? É muito gratificante tu pegar uma música, voz e violão, Jade, e tu botou bateria ali. Por exemplo, eu gravava Maraial com Christian Lima, fazendo Calcinha Preta, gravar, poxa, aí perguntar, Silvestre, que levado, como é que a gente vai botar isso aqui? Eu acho que esse andamento tá bom, porque o andamento da calcinha é esse aqui. Mas será que tá bom com essa música? De repente, dá pra colocar esse caixa aqui, dá pra mudar isso aqui, sabe? Então os caras te perguntar que ritmo botar, como Te Amo Demais, da Brucelose, por exemplo. Como essa do Mastruz com Leite, em Ice Good. Como eu pegar, por exemplo, quando eu falei do desafio do Mastruz, você pegar uma banda com a identidade feita o Mastruz, e você conseguir botar a sua identidade ali dentro, acoplar a identidade da banda, sem distorcer a banda. Então eu peguei uma música que era ícone do forró, como Meu Vaqueiro, Meu Peão, e eu botei minha identidade ali dentro. Eu pego a levada dela principal, mas, por exemplo, eu faço a zabumba, não tinha zabumba, eu faço com pedal, aro e pedal, eu faço como se fosse uma zabumba, na parte que fica a sanfoninha da introdução. Por exemplo, eu botei algumas coisas, tipo preparações com terminações tipo Roupa Nova, sabe? Um pedal meio que ralentando. Então, assim, você pegar uma música que... Essa música é isso aqui. Essa música foi um ícone. Eu acho que o carro-chefe do forró estilizado, do forró das antigas, como chama hoje, que foi Meu Vaqueiro, Meu Peão. Isso é gratificante. Então, meu sonho era esse. Criar, sabe? E não copiar. Foi a partir daí que eu aceitei a proposta da Som Zoom. E você vai ver a discrepância que era o que eu ganhava aqui para o que eu fui ganhar. Por isso que eu digo ao pessoal que é muito preocupado hoje em ser endorser de uma marca, querer ser endorser. Gente, tu ser endorser não quer dizer que tu é melhor, não. Tu vai ser melhor, não. Tem gente aí que não tocou com ninguém grande, mas é endorser de alguma marca, porque ele agrega alguma coisa para a marca. O meu currículo não interessa para várias marcas. E aí? O que é que aquela marca quer dentro do segmento que eu tenho uma história, sabe? Tem muito disso. Tem gente aí que não tem um currículo tipo, Silvestre gravou. Se eu disser assim, a lista do que eu gravei, como Benito de Paula, os 20 sucessos, Benito de Paula, Jair Rodrigues, Calvo Peixoto, Reinaldo Rossi, Noite Ilustrada, Luiz Arão, Will Simonal. Calvo Peixoto eu gravei 3 vezes, sabe? Os 20 sucessos, eu gravei 2 músicas com Alba Ramalho, eu gravei com Dominguinhos, gravei o Melhor do Forró, no Melhor Sons do Mundo, tem Alba Ramalho, Dominguinhos, Sivuca, se eu for pegar tudo que eu gravei, o currículo Silvestre tem gente aí que
simplesmente é professor. Simplesmente que eu falo não é... Não, ser professor para mim é mágico. Queria eu ter o dom de passar. Mas não tem um currículo de tocar com 1000 artistas, mas é professor, só aqui professor, e funciona para a marca quer aquilo, tá entendendo? Tem muita gente pensando que endossamento vai tornar você um baterista melhor, ou você é melhor do que os outros. Gente, música não é competição, já começa por aí. Diga a todo mundo, se música fosse competição, tava nas... Verdade. Até a gente já conversou em off, em outras oportunidades. Eu lembro que a gente falou da questão da responsabilidade de ser endorser, na verdade, né? E você ajudar também a desenvolver aquela marca, né? Tu que tem muitas parcerias, a gente vai falar mais na frente. Tu pode detalhar muito melhor isso do que eu. Mas eu sinto também que o pessoal meio que trata como se fosse uma blogueirice, assim. O pessoal quer ser meio blogueiro da coisa. Assim, fica meio hipnotizado ali pela coisa material mesmo, de ter as coisas materialmente falando, como se isso fosse te dar autoridade na coisa, né? Necessariamente. Se a gente parar para pensar, o que a internet traz hoje, de informação, você é o que você quiser ser. Técnica, a gente pode adquirir. Hoje tem gente tocando rápido, absurdo. Tem gente fazendo 1000 coisas, certo? Tem gente tocando demais. Mas quantos se destacam? Vamos chamar assim, são diferenciados. Tem cara que olha pra mim e faz: poxa, esse cara tocando mastruz com leite. Acha mastruz com leite ou nada, certo? Eu sou um cara que toca, eu toco isso, eu toco MPB. Aí eu paro e penso: meu amigo, música popular brasileira. Eu toquei com Dominguinhos, eu toquei com mastruz com leite. Mastruz com leite, será que é música popular russa? Exatamente. Música popular australiana? É isso aí. Sabe? Tá entendendo? Então eu fico olhando, mas o cara... Tem cara que é endosse, certo? É nordestino que nem eu. E tá no grupo dos endossamentos ali, no grupo da marca. E ele não fala comigo. Não fala porque me odeia, nem me conhece. Me odeia porque ele se diz um cara que estudou no conservatório, um cara preparado, que foi ali em São Paulo, não sei o que, foi não sei onde, fez um curso com Kiko Freitas, fez não sei quem. Ele é um cara altamente preparado e eu sou um cara simplesmente que toquei com mastruz com leite e toquei com calypso. E ele é um cara que toca MPB. Isso aí aprendi com ele falando, né? Porque gravaram uma vez um áudio dele, mandaram pra mim: gente, não precisa mandar pra mim essas coisas não. Isso tem demais, isso eu convivo com isso desde que eu era dos meus 11 anos de idade. Então eu não ligo pra isso. Eu me importaria se fosse eu falando dele isso, entendeu? Se fosse eu falando que ele é simplesmente... no dia que eu me sentir, eu sou isso, eu precisar de usar Jade, no dia que eu precisar de usar Silvestre, eu não sei nem dizer isso, me corta as palavras, eu não sei nem como falar isso. Mas no dia que eu precisar de usar, que eu sou isso, e você, cadê? Você é o quê? No dia que eu precisar de usar disso, pra você ver, imagine no dia a dia, é que não tem. Então me importaria se fosse eu tentando causar o mal dele. A marca, ele tá numa marca, o que a marca viu, que deixou de ver, porque quis, sabe? Não interessa pra mim. É um nicho que a marca interessa pra marca. Ele se acha, sei lá. Aquela velha conversa que eu vi muito isso lá até na universidade, a coisa da alta cultura e baixa cultura, sabe? Até hoje é isso, sabe? Até hoje tem essa conversa. Isso, alta cultura e baixa cultura. Pronto, você falou agora. Não, porque eu sou muito rebuscado, eu sou muito... tô por cima da, né? Essa coisa assim. Poxa, eu me inspirei em Adelso, certo? Eu vi Adelso tocar, mas Adelso é Adelso. Adelso é o maior rufo que eu já vi na minha vida. Eu já vi milhares de bateristas tocar. Mas eu desconheço um rufo. Assim, eu senti ali do meu lado, sabe? Uma perfeição daquela. Mas é Adelso. Eu não sou Adelso. Um dia desse o cara veio, um batera chegou pra mim e disse: Silvestre, como é que teu rufo é tão perfeito? Eu não posso nem chamar de rufo, porque aquilo é toque simples. Eu sempre estudei muito toque simples. Aí o cara faz: tu sabe os 40 rudimentos? Sei nada, não sei nem por onde vai os 40 rudimentos. Imagina os híbridos, aí é que eu não sei mesmo. O rudimento que eu mais usei na minha vida e mais estudei foi o primeiro, o segundo e o terceiro. O single, double e o triplo. Minha cestina, tecina, foi tudo dentro do triplo e por aí vai. Você falar isso me lembrou uma coisa, me lembrou uma entrevista de Nana Vasconcelos que eu vi uma vez, ele falando do berimbau, aí ele dizendo assim: tem muitos instrumentos de percussão que eu nem toco, mas há uma coisa no berimbau que só eu faço no mundo. Então por isso ele se tornou quem foi, tá entendendo? Dentre tantas outras coisas, entendeu? Isso eu vi isso, isso ficou na minha cabeça, eu disse: porra, é isso, tá ligado? Aprendi mais uma, assim, que eu vou guardar pra minha vida, isso aí.
Porque eu tenho algo... Ele falou, olha, no berimbau só eu faço isso aqui, só eu faço. E você falando essa coisa do toque simples, dos rudimentos, você pode, de repente, tem coisas que só você fez no forró. Essas misturas que você faz, que você fez ao longo da carreira. Não importa se você fez os 40 rudimentos híbridos e de cabeça pra baixo ou não. Mas há coisas que só você fez daquele jeito, tá entendendo? Exatamente, Jade. E você para pra olhar, eu parando pra ver, eu vi tanta gente falar, se preocupar em falar bonito, os rudimentos, os nomes certinho, o single, double, sixth-row, não sei das quantas, isso, aquilo, caramba. Comecei a parar pra pensar, gente, eu vou botar por baixo, no mínimo, tudo que a gente toca na vida, no mínimo, eu vou botar por baixo mesmo, literalmente por baixo. 60% do que toca é toque simples. Até o menino riu quando eu falei isso. Não, eu tô falando sério. Para, pensa e vai pra bateria estudar. E estudar, que eu digo, é tudo que tu toca. Tudo que tu tocou até hoje. Tudo começa à base de quê? Toque simples, sabe? Então, o menino falou porque o meu rufo, naquela música Lição de Vida, no meio dela eu faço uma levada de paralamas. Eu faço o que eu faço, uma levada de meu erro. Eu faço o toque simples, então eu digo, sabe por quê? Eu tocava frevo com toque simples, Jade. Para e pensa, frevo com toque simples. Todo mundo toca toque duplo, aí cestina, isso e aquilo, tá? Eu sempre toquei com toque simples, até postei um tempo desse, aí o cara disse, mas nessa velocidade, eu disse, então toca aí nessa velocidade. E eu tava fazendo no ritmo de frevo de bloco. Aí eu mostrando pra ele porque o meu toque simples, e no toque simples eu consigo botar as notas gosto. Eu disse, mas ele, por que tu... Mas não fica mais difícil tocar frevo com toque simples? Fica mais difícil, porque o toque simples, tu vai fazer um rufo no toque simples, se tu errar a mão esquerda ou a direita, vai virar um flan. Isso, vira outro sabor, vira outra figura, né, ali. E vira um flan. Aí o cara, o cara tá fazendo flan ali, por quê? Exatamente. Então, o double, ou o triplo, como queiram chamar, a hora que você erra a mão esquerda, a tua direita conserta. A hora que você erra a direita, a tua esquerda conserta. Então, eu sou um cara muito perfeccionista e muito chato com o que eu faço. Tanto que a primeira CD que eu gravei na Som Zoom eu não gosto de escutar, eu não escuto, que é Xalala, Capital do Sol. Porque eu gravei com a bateria acústica e trigaram a bateria. Tem nota que eu não dei que tá ali, tem nota que eu dei que não tá ali. Pra você ver como eu sou chato comigo mesmo nessa questão musical. Aí vamos chegar naquela parte do conservatório. Assim, eu nunca tive uma aula de bateria para chegar assim, olha, vamos estudar rudimento, vamos estudar papamama, paradiddle. Não, nunca tive uma aula. Os toques que eu tive de bateria todos foram com a Adele, mas o conservatório me ensinou até percepção musical, me ensinou a sentir se uma harmonia, por exemplo, tá agradável ou não para música. Isso me ajuda hoje em dia. Desde 2006 que eu comecei a produzir banda e ir para estúdio, eu gravava, Jade, eu fazia o arranjo toda na minha cabeça. Eu botava, já tinha um metrô na minha cabeça, eu chegava para o Juan, que era o técnico, era um argentino, dono do estúdio. Juan, bota um beat 92 aí que eu vou gravar a bateria. Disse, mas Silvestre vai gravar a bateria? Sim, vou gravar. Deixa eu fazer uma contagem aí, bota um canal para fazer a contagem. Aí eu fazia a contagem no canal, eu gravava a bateria e clique. E daí eu vinha guiando o resto do instrumento. É foda, velho. É pra se fuder, velho. Eu sou um cara que eu prezo no meu nome, eu prezo o que eu construí. Colocar sozinho bateria e clique. Só com clique. Eu nunca tinha visto na minha vida. Então, o conservatório me ajudou nisso. Ele tirou de dentro de mim essa parte da percepção, de perceber uma música, voz e violão ali, e ver o que é que vai dar ali. Isso aí também, o dia a dia com o Marquinho Maraial, com o Christian Lima. Engraçado, eu botei Christian para gravar. É outro também que escreveu alguma coisa em um pôster meu agradecendo. O Christian Lima é compositor de cobertor. Eu achei o cobertor, leilão, de curva perigosa, de S mágica, passemos um pro outro, calcinha preta. Christian Lima tem produziu calcinha preta há vários anos, e eu que coloquei ele para gravar. Isso eu tenho orgulho, sabe, Jade? Então, assim, o conservatório, nesse lado, Carmen Lúcia pegava muito, foi minha primeira professora, depois Maestro Rivoredo foi meu segundo professor, meu Deus do céu. Rivoredo era perfeccionista demais. Se você batesse o compasso um pouquinho diferente, uma vez ele olhou pro menino e fez, você não tá cortando cana não, meu filho. Você não tá uma plantação de cana cortando cana não. Olha como era. Caralho. Eu peguei essa época desse jeito, com o Dima Cedícia, que tu desse uma nota errada ali, ele parava a orquestra, cuspia no chão e dizia onde é que você leu aquela nota na partitura ali. Ô Silvestre, o teu início como produtor,
Foi na GDO também, né? Mas também pela Bichinha Arrumada, não foi? Tu também participou assim? Ah, minto, não foi do GDO não, foi na Bichinha Arrumada. Pra você ver, tá sabendo mais do que eu, porque eu nem me lembrava disso, foi na Bichinha Arrumada. Caramba, foi. Isso em que ano? Tu lembra o ano? Assim que eu voltei do Ogival, no começo de 2006, e a Bichinha Arrumada era Sim Caxambó, que era com a Duílio, aí depois ficou só Silvana. Pronto, o que aconteceu ali? Eu gravei aquela música Cego, Surdo e Mudo. Quando a gente se apaixona, fica cego, surdo e mudo. Só o coração pode entender. Essa música tocou bem aqui, na época até do Mussão, na 102, e gravou com a Duílio essa música. Só que eu tinha já esse gancho, porque como eu te falei, Marquinhos Maravilha chegava assim, vai, o que é que tu acha disso aqui? O que é que tu sente pra botar aqui? Eles me perguntavam isso. Que ritmo, que estilo pegava ali dentro daquela música? O que é que conseguia fazer dentro daquela música? Unir isso, essa percepção, como você falou, de conservatório, e Marquinhos tinha muito. Marquinhos Maranhão, ele é um produtor impressionante, assim. Ele lê muito o que a divisão melódica pede, para colocar o arranjo todo dentro da divisão melódica da música. Então é muito encaixado. Isso eu peguei muito dele, aprendi muito com ele, mas muito mesmo. Eu sou muito grato. Eu aprendi muito a tocar muito explicado com o Tovinho produzindo, sabe? Eu aprendi a tocar mais, como é que eu posso falar? Com mais variações, colocar mais notas, mais divisões, um pouco mais quebrado, com o Christian produzindo Calcinha Preta. Eu aprendi a tocar limpo, muito preciso, muito em cima do metrônomo. Tanto que eu gravei duas músicas do Magnífico naquela época, quando apagava o metrônomo, não tinha como voltar, não era computador. E já tinha apagado e o ritmo não era o que o Jotinha queria. Seria agora, como é que a gente vai fazer? Aí Cacau disse, chama Silvestre que ele coloca. Eu disse, pô, mas tá sem um metrônomo, já tá a base toda botada. Ele chama Silvestre que ele coloca. Eu coloquei as duas músicas sem um metrônomo e já não tinha mais contagem. Eu peguei uma fala, eu pegava uma fala aqui, ficar contando o compasso e entrar. E a música uma das músicas, é uma música que eu acho que é de Michael Sullivan, que Magnífico regravou, que é Pode Naná, você também vai chorar na sua vida. É uma discussão de duas mulheres, canta Luciene e Valquíria. E outra é um country nesse mesmo CD. E eu gravei sem o metrônomo, mas filho, sabe? A Carlinhos Ferreira, lá no Ceará, que pegava no meu pé, Ferreira Filho, nossa. Não, suspendeu a mão direita aqui, ó, antes de fazer a frase, não pode suspender, o chimbal tem que estar direto. Faltou, a nota do caixa saiu um pouquinho para frente ou para trás, mudou o timbre do caixa, escutou que mudou aqui. Então isso me deixou, eu não gostava, se eu disser você gostava, eu estou mentindo, mas eu sou muito grato a cada um deles, a cada professor desse que eu tive na minha vida, um aprendizado grande. Tanto que eu não concordava, por isso que eu digo a todo mundo, gente, se alguém está produzindo, respeita, faz o que a produção está te pedindo. Tu tem que dar o teu melhor dentro do espaço que está te dando, está sendo dado a você. Você não está sendo contratado ali para você fazer o seu CD solo, não. Vai para o estúdio, paga estúdio e vai gravar teu CD solo. Então, se eu disser a você que eu gostava disso, eu sou muito grato a Ferreira Filho. Ferreira Filho foi o cara que mais me domou, assim, mais me segurou, sabe? Carlinhos, quando produzia, que perguntava, ele já me soltava um pouco mais, mas o Ferreira me prendia. Mas essa prisão que ele me dava, ele me ensinou a limitar muitas coisas, sabe? Mostrar tudo que eu sei dentro de uma música, feito eu vejo muitos fazerem. Então você para ver como é repetido o repertório de vários bateristas. Tem vários bateristas bons, tem, mas tem muito baterista que é muito repetido o repertório de frase. É repetitivo. Eu confesso que eu também passei por isso e vejo no pessoal mais jovem também, de querer mostrar tudo que sabe em uma música. Às vezes é em um CD e às vezes é em uma música só. Mostrar tudo e fica aquele excesso de coisas. Repercuta! O cara faz tudo que aprendeu na vida numa música, quer fazer, entendeu?
Tem hora que eu vejo a música assim, olho, caramba, parece um CD solo de um baterista. E eu acho que você chega ao nível de... Pode não chegar à perfeição, mas perto dela, um nível de excelência, Jade, quando você agrada a músico, você agrada a quem está produzindo e ao público. Porque é muito bonito fazendo mil estripulias, mas às vezes não é gostoso. É bonito de ver, mas não é gostoso de escutar, tu entende? Tu até falou isso, Silvestre. Me veio na cabeça assim. E eu acho que isso é até uma tendência desse tempo que a gente tá vivendo, sabe? Eu tô querendo dizer que assim, se a gente olhar bem, a gente vive numa sociedade cada vez mais individualizada, né? Cada vez mais o show do eu, né? Você, enfim, eu tô até filosofando um pouco aqui, mas assim, você pegar qualquer perfil em rede social, é tudo eu, né? O quanto eu sou bom, o quanto eu sei fazer as coisas. Então eu acho que isso até uma tendência dessa conjuntura que a gente vive, sabe? Desse tempo. Então o cara quer mostrar tudo, o cara quer, sabe? O cara entende de tudo, todo mundo é foda, todo mundo ensina, todo mundo tá aqui, sabe? Então eu confesso que o ônus e o bônus a gente vai saber em pouco tempo também, sabe? Com relação a isso, porque é tudo muito individualizado, até por exemplo, o consumo de música é individualizado, né? Eu mesmo, velho, eu não lembro a última vez que eu botei um som em casa pra escutar, um som alto, assim. É tudo no fone, sabe? Então, toda a experiência que você tem na cidade, por exemplo, um passeio, tudo é do jeito que você quer, tudo é moldado pra ser do jeito que você quer que seja, sabe? Então eu acho que isso também se reflete na música, sabe? Com certeza. É como eu penso, porque você tira o senso de coletividade que nós temos hoje no mundo. Por que esse vírus está tanto tempo aí dominando tudo? Dominando uma forma... Porque eu acho muito longe o senso de coletividade, sabe? A individualidade é muito grande. Eu concordo. E de repente, quando Deus permite alguma coisa... Deus é ruim? Não. Mas tem coisa que ele pode dizer... eu não vou fazer uma maldade, mas eu vou deixar acontecer certas coisas. Sabe por quê? Você para ver a Bíblia, a passagem de Jó. Jó tinha tudo. E o inimigo chegou para Jesus e disse: ele só acredita em ti porque tu deu tudo para ele. Se você tirar o que tu deu para ele, ele não vai acreditar, ele não vai ter mais fé em você. E Deus diz para ele assim: então tira tudo, só não tira a vida dele, porque a vida dele a mim pertence, mas o resto pode tirar. E o inimigo tira tudo de Jó, e mesmo assim ele se ajoelha e agradece a Deus. Então, quer dizer, inabalável a fé dele. E o ser humano, como é que eu posso dizer? Quando Deus permite, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando Deus permite que aconteça alguma coisa, não é porque Deus é mau, não, de forma alguma. Mas às vezes a gente precisa passar por certas situações para ver se a gente aprende. Então, tem a permissão de Deus, o vírus está aí. Mas a pessoa, parece que o ser humano não sabe tirar o lado melhor disso. Olha quantos contatos a gente fez, quantas trocas de palavras a gente teve depois disso, porque parou para pensar, como você estava falando aí, escutar uma música só, nunca mais escutou um som alto dentro de casa. Quantas pessoas tem dentro de casa e a gente nem olha às vezes na cara, conversando assim, ó, no rosto. Verdade. Sabe? A gente tá um no celular no quarto, outro no celular na sala, outro no celular na cozinha. E se tem alguma coisa para fazer, diz aí pelo celular: olha, avisa fulano que deixou tal coisa na máquina ali, ou o sanduíche está aqui, ou o arroz está aqui, sei lá, tá não sei onde. Não tem nem coragem de parar aqui, de mexer e dizer: fulano, vem cá, isso aqui teu tá aqui assim, vamos fazer isso aqui? Não, resolve tudo pelo celular dentro de casa. O individualismo tá muito grande. Essa tendência que você falou é forte, viu? O senso de coletividade tá passando longe, sabe? E eu acho que tá passando isso pra música mesmo. Mas enfim, vamos chegar lá quando chegou na Bichinha Arrumada. Aí fui gravar, a gente gravou Cego, Surdo e Mudo. Quando eu gravou essa música começou a tocar direto, ser pedida direto, tanto na Recife quanto na 102. Era 102, no programa do Moção. Acho que era 102, que era lá na Condil mesmo, onde era a Somax e a Condil. Aí, só que André Branco, que era dono, proprietário da banda, era André Branco e o dono do Babado Novo, Manuel, acho que é o nome dele. Quando eu gravei, ele disse: Silvestre, tu não pode fazer a direção musical da banda, não. Ele me mostrou a banda tocando, a banda que ele tinha montado. E era uma senhora banda, sabe? Quando ele montou, a galera tocava muito, mas Jade era cada um tocando pra si. Parece que era teclado tocando pra si, a sanfona tocando pra si, bateria tocando pra si,
baixo tocando para si, guitarra tocando para si. Todos tocavam muito. Mas sabe aquele negócio, vamos pegar um time de futebol, aí vamos botar Messi, Cristiano Ronaldo, vamos dizer, Pelé, que tivesse no auge hoje, Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona, sei lá, os melhores do mundo. Ronaldinho Gaúcho. Isso. Quem é que marca nesse time, né? Quem é que faz a marcação do time? Todo mundo é foda? Tu tá entendendo onde eu quero chegar? E a banda era isso. Quando eu fui escutar, me deu uma angústia, me deu uma agonia. Eu disse, caramba, velho. Mas isso, assim, cá comigo, eu não ia falar pra ele. Ele disse, Silvestre, tinha alguma coisa estranha. Olha essa música que tá tocando na rádio e olha isso aqui tocando. Mas eu entendi o que ele queria falar, sabe? Os caras mudaram a harmonia da música, sabe? A harmonia, caramba, era dissonância demais. Era um tocando pra um lado, como eu tô falando. Era como se estivesse tocando pra um leigo. É como eu vi um sanfoneiro de uma banda grande dizer, difícil é tocar aqui, ó. Tocar isso aqui, tocar pro povo. Tocar instrumental é fácil. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou de uma forma grosseira. Totalmente, eu não teria coragem de falar um negócio aquele nunca. Aí eu disse, tocar instrumental é só tocar errado. Não é por aí. Mas pro leigo, aquilo é tocar errado. A forma que tá se tocando. Ele disse, o que tá acontecendo aqui? Por que não sai? Eu disse, caramba, a tua banda é muito boa. Ele disse, mas tá esquisito. Eu disse, porque tá acontecendo isso, isso e isso. Foi quando ele me chamou, me fez uma proposta, André Branco, com o Manuel. A gente foi para Salvador para uma reunião, ele me chamou e chegou um denominador e disse, olha, mas assim, é muito complicado, você tem uma banda montada e eu vou chegar nessa banda e dizer o quê? Os caras querem fazer... Não, mas você vai ser o responsável. Eu disse, mas a primeira coisa que é primordial é o respeito. Os caras aceitaram e foi o que aconteceu, não deu outra. Só 2 aceitaram. O ser humano é meio complicado com regra. E se não tiver regra, não funciona. Se cada um fizer o que quiser, já era. O respeito vai embora. Então, só 2 aceitou. Disse, não, a gente tá dentro. Vamos fazer como é fazer. A gente tava tocando aqui porque tava livre para tocar. E assim foi. Foi quando eu levei Márcio para tocar baixo. O Márcio que tá com Solange hoje. Foi pro Aviões. Logo depois da Bichinha Arrumada, foi pro Aviões. Tem aquele DVD da Bichinha Arrumada, ainda é Márcio tocando baixo. Tiquinho Lira, Tiquinho, ele produz um monte de banda de brega. Aí coral de teclado, miau de percussão, que eu acho que é um dos melhores percussionistas. Eu botei ele no meu lugar na Calypso na época que saí. Assim, foi muito fácil lidar, porque quando eu cheguei na banda, todo arranjo, passagem, que acontecia naquela época, tava a onda de metais no forró, por causa do Aviões de forró. Pô, a gente quer tocar esse forró, mas não quer tocar do mesmo jeito do Aviões, porque para ser cover não adianta. Foi tudo que eu criava em cima de solo de guitarra, às vezes algumas coisas de baixo, muita coisa de teclado, sanfona com teclado, sanfona com guitarra, guitarra com baixo. Tem uma música que era nova na época, Vamos Vender o Peixe, que Júnior fala, e tem um negócio de baixo com guitarra. E não perde a dinâmica, porque quando o baixo ele improvisava, o teclado fazia o baixo, pelo menos a marcação do baixo. Eu sempre tive esse cuidado, entendeu? Para não perder a referência do forró ali para quem tá dançando, tá, sabe? Então, da Bichinha Arrumada foi quando eu gravei o GDO aqui. Ayrton Machado veio do Sul, veio gravar forró, que ele se apaixonou por forró. Quando ele viu em Fortaleza aqui, ele ficou encantado. E ele me convidou para ir pro Sul. Eu disse, olha, eu só preciso de uma coisa, o baixista eu vou levar daqui. Não, mas a gente tem um baixista lá. Eu disse, assim, guitarra, eu tenho certeza que eu consigo fazer tocar forró. Sanfona, que eles chamam de gaita, sax e tudo, mas baixo é uma coisa que tem que estar sincado com a bateria. É a única coisa que eu preciso de você. São músicos bons que saibam trabalhar com produção, respeite quem está produzindo e, assim, o baixista eu levar o baixista. Foi quando eu ia levar Márcio, que foi para Aviões, foi na época que Márcio, que eu disse que ia sair, veio a proposta do Aviões, ele foi embora para Aviões. Aí eu levei Lambinho daqui, que é um senhor baixista, assim, nossa. Meu trabalho, quem vai gravar boa parte do meu trabalho é Lambinho. E pronto, eu fui pro GDO. Foi quando também teve esse negócio da Malhação, que o arranjo que eu fiz lá ganhou lá na direção musical da Globo. E pra mim foi uma bênção, assim, sabe? E aí comecei a fazer fluir mais essa questão de produzir, sabe? Hoje, eu fiz esse ano, passou mesmo com a pandemia. Eu produzi 3 músicas, produzi uma live para uma banda daqui que está se criando. A banda já existiu, desmontaram, aí tá voltando, mas enfim, de produção foi dessa forma.
eu pensando aqui o que eu ia trazer, tentar tirar de você, né, nesse bate-papo, eu percebi desafios, assim, ao longo da tua carreira, alguns dos quais eu vou falar mais na frente. Mas, assim, a gente já falou desse desafio de sair, de ser apenas o filho de Ivo Silvestre, né, de criar o próprio nome. A gente falou do desafio de se fazer as pessoas entenderem, como tu usou esse exemplo do Endossi aí, que é daqui de Pernambuco, aqui de Recife também, e que pouco fala porque acha que tá na alta cultura, né? Um próximo desafio que eu percebo em tu, que eu queria saber de você, que tu deve ter enfrentado, é porque tu começou tocando num forró mais tradicional, né? Tu já falou algumas coisas aí. Como é que foi pra tu, assim, tu passar do forró mais raiz pra tocar nas bandas estilizadas? Assim, sofreu muito preconceito, muita gente contestou. Eu acho que é outro desafio pra tu também, né? Mesmo tu já tendo produzido, enfim, ter feito um monte de coisa, ter ido pro sul pra ensinar gaúcho como toca forró, de certa forma, tá entendendo? Como é que foi pra tu, assim? Teve muita resistência no começo? Alguém achou que tu tinha traído o movimento, alguma coisa desse tipo? Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou mais voltado pro pop, pro rock, pra música regional também, mas rola muito isso. Ah, fulano agora, ele não tá tocando mais isso não, ele só toca... Ele se vendeu, esse tipo de coisa. Tu passou por isso também, porque são estilos que aparecem ao longo do tempo, né? Sim. E são ramificações dentro do mesmo gênero, né? Como é que foi pra tu essa passagem, sabe? Eu sinto isso no rock, por exemplo. Bicho, tem tanto tipo de rock, cara. E tu vai me dizer o que é o que não é, sabe? É bizarro, velho. Como é que foi isso pra tu, essa resistência? Tu foi muito contestado? Enfim, como é que foi pra você? Engraçado, isso que você falou é importantíssimo. Eu sofri mais preconceito quando eu passei a tocar forró estilizado. O forró estilizado me acolheu. Até porque eu botei muito do forró mais tradicional, que o forró de Pernambuco, da Paraíba, o forró de cada gente era um forró mais tradicional. O forró do Ceará é um forró mais lambada. E uma curiosidade muito grande que se tem é quem criou essa levada chamada forró reggae. Tum, tum, pá, tum, com as 3 notas do chimbal abrindo, que não é tecina, pelo amor de Deus. Vou dizer a todo mundo, isso não é tecina. Quem criou essa levada foi Marabá, tá? Que foi o primeiro baterista do Mastruz. Ele era canhoto, ele tocava do lado direito, mas o hi-hat ele tocava com a mão esquerda. Ele criou essa levada parecida com a levada do Júnior, que era marido da Eliane, que gravava as lambadas de Beto Barbosa, aquela coisa. Eu falo da evolução do forró. Gente, Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E ele colocou bateria antes do Mastruz com Leite. Todo mundo dizia, o Mastruz foi que colocou bateria no forró, colocou guitarra. Não, gente. O Mastruz começou em 91. Luiz Gonzaga faleceu em 89. Aí, se você escutar, e a Jafum, esse ficou ali, é forró número 1. Luiz Gonzaga. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é. Certo? Luiz Gonzaga. Isso tudo tem bateria, tem guitarra, tem baixo. Então, quer dizer, o rei do Baião colocava bateria, baixo e guitarra. Por isso que eu não critico o forró que está hoje. Gente, são ramificações diferentes dentro do mesmo estilo, dentro do mesmo segmento. Então, se o forró está tocando hoje, de Luiz Gonzaga para cá, o forró nunca caiu, sabe? Tem o que achar ruim. Mas, enfim, o que eu sofri, quando eu fui para Fortaleza, eu sofri muito com as pessoas com a cabeça pequena. Não os que eu trabalhava diretamente mesmo, como Marcos Faria, filho da Marinês, com a Marinês na Sonzum. Quando eu fui para Sonzum, que me chamaram, aí não tá aquela discrepância. Lembra que eu falei na frente? Quando eu disse, eu vou sair de Recife, eu ganhava R$70 por música aqui, a R$100 por música gravada. Eu fui ganhar R$10 por música na Sonzum. Eu ganhava R$10 por música. E eu ganhava 400, 500, R$300, era orquestra. Mas show eu ganhava R$400 a R$500. Eu fui ganhar R$100, Jade, por semana. Se eu tocar sexta, sábado, domingo, eu tinha que tocar sexta, sábado, domingo para ganhar R$100. Se eu não tocasse, também ganhava R$100. Mas eu podia tocar 10 vezes no sábado, 10 na sexta e 10 no domingo, não interessava. Era R$100. E muita gente olhava assim e dizia, vem de Recife, tá passando fome em Recife? Vê como é a cabeça do ser humano. Tá passando fome em Recife, ainda vem tirar o emprego dos outros aqui. Esse caramba... Acha alguém qualificado e vai fazer, não tem problema. Mas quando eu aceitei a proposta de ir para Sonzum, eu fui pro balaio de gatos. Alberto me chamou, levou o Faísca lá na minha casa, eu tava com a bateria montada, comecei a tocar, o Faísca ficou doido quando me viu tocar. Não, mas vai tocar com a gente, não sei o que. Aí, caramba, quando eu soube quanto é que eles ganhavam, eu disse, caramba, velho, mas é pouquíssimo. Mas aí Alberto me disse uma palavra-chave, Alberto River, Silvestre,
lá, tenho certeza que tu vai logo pro estúdio ficar gravando. Eu disse, caramba, mas essas bandas são as bandas do momento. Se eu for pro estúdio, eu vou realizar meu sonho, que é tocar, e vão tocar o que eu vou tocar, vão copiar o que eu tô tocando. Exatamente, você vai estar compondo, né? Você vai compor e o cara vai reproduzir o que você compôs. Isso é foda. Exatamente, mas era o meu sonho. Aí aquela luz acendeu. Ele disse, e aí, tu topa? Eu disse, caramba, Alberto, quando aparecer tu me avisa. Jade, eu acho que não deu nem um mês. Depois Alberto disse, olha, ligou pra mim, disse, tem uma oportunidade aqui. E eu tava na Feijão com Arroz, nessa banda que eu te falei. Aí ele disse, o que é? Eu disse, olha, tem uma banda, não é grande não, tá começando faz pouco tempo. Que o Emanuel montou pro Neto, que era do Mastruz. O Neto saiu do Mastruz e o Emanuel montou o Balaio de Gatos. Tu topa aí, tá precisando de um baterista. Ele disse, caramba, e como é a paga? É aquela? Eu disse, mas eu tenho certeza que tu vai logo pro estúdio. Foi de uma boca do anjo, Jade. Quando eu cheguei na Som Zoom, lembro como se fosse hoje, uma quarta-feira à noite. Eu fui de Transbrasil. Nem é propaganda, porque a Transbrasil nem existe mais, né? Eu não sei nem se tu pegou o Transbrasil, mas... Peguei não. Foi Transbrasil. Eu fui de Transbrasil para Fortaleza. Aí foi quando o Faísca foi me buscar no aeroporto, o Faísca e Alberto. Na quarta-feira à noite, numa quarta noite, nunca esqueço disso. Quando Alberto e Faísca foi me buscar, o Faísca ficou doido quando soube que eu ia pra Som Zoom. Porque ele já tinha na cabeça que eu ia gravar. E ele quem gravava os baixos, né? Aí ele fez assim... Quando ele foi me buscar no aeroporto, era até o aeroporto antigo de Fortaleza. Aí ele fez, eita, Silvestre, neguinho famoso, do aeroporto pros quartos. Eles ficavam nesse negócio dos quartos, e eu não sabia o porquê. Rapaz, quando eu vi os quartos, eram 3 quartos que tinham. Já, ele disse aí, eles tinham uma rede, eles não me avisaram que era de rede. Eu nunca tinha dormido em rede na minha vida, nem para me balançar. E quando eu cheguei, disse, olha, a gente vai prestar uma rede, era até aquela rede, parece negócio de paraquedas. Rapaz, a minha ficava lá em cima, quase naquele teto. Disse, meu Deus do céu, se isso aqui despencar, eu já não sei dormir nisso aqui. Tinha que botar a cadeira para subir, tinha que se pendurar na rede. Era uma estripulia tão grande que eu disse, eu hoje olho assim, caramba, o que é que eu enfrentei para chegar, conseguir o que eu almejava conseguir. E o pessoal pensa que é tão fácil, acha que ser endorser hoje vai estar numa marca e essa marca vai te levar. Não, tu vai ter que dar muito mais. Você ser endorser, gente, a marca vai tirar muito mais de você do que você vai tirar da marca. Bota na sua cabeça. Se eu recebo da Spam aqui 20 pares de baqueta por mês, eu tenho que vender no mínimo por baixo 200 pares por mês. É por aí a conta. Então é assim que funciona. Tu tem que dar mais do que... Se eu recebo uma bateria da Noah, ou do Linard, da bateria acrílica, ou da AP, da bateria que é em steel, é em metal, tá, Jade? Essa bateria. É assim, meu contrato, como eu sou um cara que sempre procurei o som, meu pai dizia, procura o som, que ele não procura ninguém. Então, o que acontece? Eu sempre disse, isso é muito claro com o seu Silvio, eu sempre quis marcar, quando eu estava na ADA, eu tinha direito a ter um contrato com a bateria acrílica, que na época era Brucati. Hoje eu tenho com o Linard, eu tenho um contrato com o Linard, não só de tocar com a bateria, eu tenho um contrato moral, como eu tenho com o Silvio Tonelli, da Noah. Sou muito grato ao Silvio Tonelli, porque o respeito, a atenção, sabe? Eu tenho a bateria, vai vir uma bateria para mim na medida que eu quero, tudo do jeito que eu quero, sabe? E eu tenho liberdade de ter a bateria acrílica e ter uma bateria de metal. São coisas diferentes e eu tenho esse espaço com a Noah, eu tenho esse espaço com o Silvio, eu sou muito grato a isso a ele. Porque se fosse outra marca, uma marca que tivesse mais nome, eu não ia ter esse espaço. Então, para mim, eu não faço nem questão de estar com uma marca dessa, sabe? Isso é de coração. Contanto que meu sonho é ter o instrumento do jeito que eu quero, respondendo o que eu quero, eu sentando nele e ele tá montado do jeito que eu sonhei. Então, eu não sonho em ter uma marca. Eu não tenho isso comigo de marca, sempre tive no começo. E quando minha primeira tama que eu tive foi de Adelson, primeiro de ser uma tama que eu dei Police John Baroni, e ser de Adelson, eu tive a minha primeira tama. Quando ela rasgou o nome tama, quase que eu tinha um negócio, um troço. Como é que eu vou conseguir naquela época conseguir uma pele tama? Não tinha. É foda. Eu mandei pintar o nome tama, E aí, pessoal, gostaram desse episódio? A gente falou bastante sobre desafios e confesso também pra mim que produzir esse episódio
também foi desafiante para mim, porque é tanta informação, é tanta história que o Silvestre compartilhou com a gente, que fica até difícil, sabe, de você tentar enxugar a conversa, que não faz muito sentido. E para você que chegou até aqui, no fim desse episódio, eu te agradeço e peço que você fique de olho nas redes sociais, que logo logo a gente volta com mais uma parte aqui desse bate-papo com o Silvestre Costa. Eu sou Jade Tavares e a gente se encontra, a gente se escuta em mais um episódio aqui do Repercuta. Forte abraço. Ai, amor, eu morro de ciúmes quando você me fala de outro alguém.